Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Não vai ser um dia fácil para fazer uma análise retrô. Ou melhor, não vai ser uma análise retrô fácil de fazer. Eu confesso que eu me arrepiei, me emocionei várias vezes enquanto eu fazia o roteiro e as anotações para esse vídeo, porque todo aquele sentimento do dia que aconteceu a tragédia voltou. E eu lembro da minha reação e da cobertura que foi feita ao longo daquela semana. A análise retrô de hoje é sobre a lendária, heróica e inesquecível Chapecoense de 2016, que jogaria uma final de Copa Sul-Americana numa linda campanha histórica para um clube que engatou 3 promoções consecutivas de divisão do Campeonato Brasileiro, e em sua terceira temporada na Série A também já estava disputando uma final continental. O adversário seria o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, que era o atual campeão da Libertadores. Na época, a Liberta era disputada durante o primeiro semestre e a Sula no segundo. E o clube, como havia vencido a Superliga Colombiana, garantiu a vaga para os 2 torneios. Mas como aquela final nunca aconteceu, o Atlético Nacional, com o consentimento da Conmebol, decidiu declarar a Chape como campeã daquele torneio. Vamos então analisar esse time de verdadeiros heróis da Chapecoense. Danilo no gol, Giménez na lateral direita, Thiago e Neto, os 2 zagueiros, Denner na lateral esquerda. Josemar era esse primeiro volante, o Gil, o segundo homem do meio de campo, com o Kleber Santana um pouco mais à frente, mas ali como um volante pela esquerda, Ananias na ponta direita, Kempes na ponta, melhor, como centroavante, e na ponta esquerda havia aí um revezamento entre o Thiaguinho e o Lucas Gomes. Esse time ainda teve nomes como o goleiro Jackson Follman, o lateral Alan Ruschel, ambos sobreviventes da tragédia, o meia Matheus Biteco, os atacantes Johan, que não estava na delegação que viajou para a Colômbia e depois até jogou no Palmeiras e no Atlético Mineiro, assim como o Bruno Rangel, que é um grande nome da história da Chape. O time jogava num 4-3-3, que poderia também se portar como 4-2-3-1 ou até um 4-1-4-1, dependendo da movimentação de algumas peças. A zaga tinha uma imposição física e no jogo aéreo muito grande. O Neto tinha 1,97 de altura, o Thiago era uma arma ofensiva, inclusive sendo um zagueiro artilheiro. Foram 9 gols com a camisa da Chape, sendo 8 só naquela temporada. Os 2 ganhavam companhia do Josemar no recuo, na saída de 3. Ele que era um volante experiente e com boa qualidade no passe e construção ofensiva desde trás. O suporte que ele dava aos zagueiros gerava 2 variações. Na primeira, a subida dos 2 laterais ao mesmo tempo, sendo que o Giménez, na direita, era volante de origem e também poderia aparecer pelo meio ao lado do Gil, que recuava e deixava o Kleber Santana mais avançado. Com isso, o Denner ganhava ainda mais liberdade para atacar o lado esquerdo, aproximando quem jogasse do lado na ponta, fosse o Thiaguinho ou o Lucas Gomes, ali do ataque. Então a gente tinha essa primeira variação para uma espécie de 3-4-1-2, o 3-5-2 com 2 volantes e um meia. Essa era a primeira variação do time da Chape. Na segunda variação, os 2 laterais apoiavam por fora. Os meio-campistas Gil e Kleber permaneciam alinhados por dentro. O Gil era uma espécie de box-to-box, baixinho, rápido, com muita habilidade no pé direito. Era aquele segundo volante clássico do futebol brasileiro, que atacava a área, como um homem surpresa, mas voltava para recompor rápido. Já o Kleber, ele era um meia, mais ofensivo, também poderia jogar como volante, mas atuava um pouco mais próximo da área. Ele jogou em diversos clubes, como Sport, Vitória, Santos, Atlético de Madrid, onde ele foi reserva, mas foi campeão da Europa League de 2009 e 2010. Quando ele retornou ao Brasil, ainda vestiu camisas de São Paulo, Atlético Paranaense, Avaí, onde ele é ídolo, e Flamengo também, antes de defender a Chape. Era o grande capitão e um dos líderes técnicos desse time. O ponta-direita era o Ananias. Deixa eu só organizar aqui o time para essa variação de jogo. O Ananias, ele era um meia, teve destaque nacional na campanha do título da Série B da Portuguesa, em 2011, quando o time ganhou o apelido de Barcelusa, e o jogador foi chamado de Ananiesta. A criatividade do povo brasileiro realmente é única
para dizer o mínimo. Na Chape ele podia se juntar ao meio-campo para ajudar o time a ter superioridade numérica no setor, ou apenas abrir o corredor ali, né, pro Giménez poder atacar um pouco mais a linha de fundo. Então a gente tinha também essa segunda variação. Além de aproveitar as entrelinhas deixadas pelos avanços do Kempis, que era um centroavante que estava vivendo uma fase iluminada, tinha marcado 16 gols naquele ano, ele revezava a titularidade com o maior artilheiro da história do clube, o Bruno Rangel, que era um 9 de maior velocidade, né, que o Kempis. O Kempis era aquele pivô clássico que atuava de costas, né, para com um toque só na bola ele poder marcar os gols. O Rangel era o 9 propício para quando o time marcava em bloco baixo. Quando o time estava um pouco mais atrás, ele recebia a bola em profundidade e poder atacar em velocidade. Então quando jogava o Rangel, ele normalmente gostava de receber a bola no ponto futuro para poder atacar e até caía pelos lados, né, trocava de posição com os pontas, que dava muita mobilidade e versatilidade a esse ataque do time da Chape. Mas o titular era realmente o Kempis, tá? O Rangel ele ficava um pouco mais na reserva. Na esquerda também havia um revezamento, né, como a gente acabou dizendo, do Lucas Gomes e o Thiaguinho. Não havia um dono absoluto da posição. Na fase defensiva, o time recuava suas linhas, né, num 4-1-4-1. O Josemar entre as linhas de defesa e a linha dos volantes com o recuo dos pontas para aquela mesma linha. 2016 o 4-1-4-1 estava meio que em moda, né, no futebol brasileiro, principalmente depois do sucesso do Corinthians do Tite em 2015. Então as jogadas de ponto forte da Chapecoense também eram os contra-ataques. Quando o time marcava em bloco baixo, ele subia com muita gente correndo em velocidade, também era um ponto forte desse time da Chape, as jogadas de transição rápida. Então o time que passava mais tempo sem a posse se via muito nessa organização tática do 4-1-4-1, mas ao recuperar a bola e ver um adversário mais bem postado na sua defesa, usava os padrões que a gente acabou de explicitar durante a análise. Vamos falar um pouco da campanha da Chape naquela Sul-Americana. Lembrando que o time terminou o Brasileirão de 2016 em 11º lugar, com 52 pontos, 19 de vantagem para a zona de rebaixamento, e teve seu jogo da última rodada contra o Atlético Mineiro cancelado. Ainda era uma época em que a Sula era disputada inteiramente em fases de mata-mata e que os clubes brasileiros entravam na competição a partir da segunda fase, se enfrentando entre si. Além disso, os classificados para a competição eram aqueles que não estavam classificados na quarta fase, da Copa do Brasil de 2016 e que não conseguiram classificação para a Libertadores via Brasileirão em 2015, além dos atuais campeões da Copa do Nordeste e da Copa Verde. A partir de 2017, a Conmebol mudou as regras para a classificação para a Sul-Americana, visando um aumento competitivo dos clubes que iriam participar do torneio. Então, ela designou que os clubes que iriam participar da Sul-Americana seriam os imediatamente não classificados na Libertadores via campeonato nacional, não tendo mais vagas para equipes que ganharam os campeonatos regionais podendo participar. Mas até 2016 era assim, beleza? O primeiro adversário da Chape foi o Cuiabá, que entrou inclusive como campeão da Copa Verde de 2015. Derrota no primeiro jogo por 1-0 e vitória na volta por 3-1. Nas oitavas de final, a Chape enfrentou o Independiente da Argentina, aquele mesmo, tá? O rei de Copas, campeão de 7 Libertadores. Após 2 empates em 0-0, os brasileiros avançavam nos pênaltis, vencendo por 5-4. Detalhe, o goleiro Danilo pegou 4 pênaltis nessa disputa. Nas quartas de final, o Júnior de Barranquilla, da Colômbia, derrota fora de casa por 1-0 e vitória na Arena Condá por 3-0. Nas semis, mais um argentino, o San Lorenzo de Almagro, que vencera a Libertadores inclusive 2 anos antes. Empate na Argentina por 1-1 e em Santa Catarina, novo empate em 0-0 com direito à defesa milagrosa do goleiro Danilo no último minuto da partida, que classificou a Chape para a final da competição. Na época o gol fora de casa ainda era critério para desempate, então 2 empates, marcando o gol na Argentina, deu a vaga à Chape na final. E cara, me marcou muito um comentário do Ale Oliveira na época na ESPN, depois que o acidente aconteceu. O comentário dele foi sobre esse lance, nessa defesa do Danilo no último minuto. Ele disse: a campanha foi emocionante,
Mas vendo o replay dessa defesa do Danilo e sabendo de tudo que aconteceu, eu torço desesperadamente para essa bola entrar. A tragédia vitimou 71 de 77 pessoas a bordo, entre jogadores, comissão técnica, diretoria, jornalistas e convidados. Apenas 3 jogadores da Chape sobreviveram. Como dissemos, o lateral esquerdo Alan Ruschel, que ainda está em atividade, graças a Deus, atualmente joga pelo Juventude. O goleiro Jackson Follman, que teve a perna amputada. E o zagueiro Neto, que jogou por mais 2 temporadas, mas acabou encerrando a carreira. Ele que ficou em coma, né, por 2 semanas e teve um traumatismo crânioencefálico. Além deles, sobreviveram o locutor Rafael Renzel, que infelizmente veio a falecer 3 anos depois, né, jogando bola, uma pelada com um amigo que sofreu um infarto. Sobreviveu também o técnico de voo Erwin Tumuri e a comissária Ximena Soares. Todos os outros que estavam a bordo, infelizmente, se foram. Mesmo 8 anos após o acidente, eu quero prestar minha solidariedade às famílias de todas as vítimas, aos torcedores da Chape, que no ano seguinte, inclusive com um time totalmente novo, remontado do zero, conseguiu se classificar para a Libertadores 2018 via Campeonato Brasileiro, quando claramente a missão era se livrar do rebaixamento, né? O que só reforça o heroísmo, o espírito de luta, o de nunca desistir desse clube que com certeza se tornou o segundo time de coração de todos os brasileiros, ou que pelo menos conquistou a simpatia de todos. Eu queria muito ter uma camisa, né, da Chapecoense para poder prestar essa homenagem de forma mais digna. Eu lembro que pouco tempo depois eles lançaram uma camisa linda, né, com 73 estrelas, que representavam um ano de fundação, mas muita gente interpretou como uma homenagem às 71 vítimas, e não deixa de ser, né? Uma camisa muito, muito linda, da Chape, que eu inclusive quero comprar, porque eu quero ter não só para recordar tudo aquilo que aquele time representou, até porque é inesquecível, mas porque naquele ano, quando vimos a Chape avançando fase a fase, a gente se tornou um pouquinho torcedor da Chape também. E depois daquele dia, mais ainda a gente quer o bem desse clube. Então esse vídeo, galera, essa análise, fica como a minha homenagem a você, torcedor da Chape, às famílias das vítimas e a todos nós brasileiros que amamos esse esporte, porque esse time me deu uma lição. A partir daquele dia, eu nunca mais enxerguei o futebol da mesma maneira. Eu nunca mais me permiti ficar triste com a eliminação de campeonato mata-mata do meu time, como eu ficava antes. Eu nunca mais cobrei de um jogador de futebol que ele desse a vida pelo seu trabalho, porque dar a vida foi o que esses caras fizeram. Minha eliminação nas semifinais poderia ter salvo a vida de todas aquelas pessoas. E com toda certeza, estar numa final ou ser campeão vale muito menos do que a vida de alguém que você ama. Então, se você não viveu isso, ou nunca parou para pensar nisso, por favor, pense. Pense na importância que você dá a um jogo de futebol. Se ela realmente é proporcional a tudo que realmente importa. Sua família, seus amigos, as pessoas que você ama. Pensa na pressão que você deposita nos profissionais do futebol, que tem aquilo ali como trabalho deles e como sonho deles. Pensa se o seu fanatismo, se a sua paixão por um clube vale realmente você ameaçar alguém ou sentir raiva de um jogador porque ele errou no campo ou porque seu time perdeu. Pensa se realmente vale a pena você permitir que um resultado esportivo influencie tanto no seu bem-estar, no seu humor, na forma como você trata quem te cerca, no seu sono, na sua saúde. Eu há pouco tempo senti tudo isso. Eu adoeci na reta final do último Campeonato Brasileiro. E ao fazer essa análise, eu revisitei aquele sentimento que o tempo infelizmente me fez esquecer. E por isso que eu estou deixando esse recado. Por isso, para fechar, eu vou deixar uma frase do lendário técnico italiano Arrigo Sacchi. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima.